Olá, estamos de volta dando continuidade ao nosso curso de formação de professores. Essa é a nossa aula de número 28. E para você que deve estar curioso de quantas aulas teremos, até mais ou menos hoje, eu nem sei que dia é hoje, eu já montei aproximadamente 85 aulas. O curso terá entre 85 a 100 aulas da parte teórica. Sem falar dos exercícios que estão sendo organizados. Então, na nossa aula de número 28, vamos falar do direito público subjetivo, especificamente o caput do artigo 5º, e vamos perpassar por todos os seus parágrafos, do 1º ao 5º. Começamos no direito público subjetivo e vamos terminar na figura do recenseamento, ok? Então, ensina o artigo 5º, que o acesso à educação básica, só lembrando, educação básica obrigatória, é aquela que vai de 4 até 17 anos de idade. É direito público subjetivo. Isto é um direito do qual você pode exigir o cumprimento. Hammurabi, e a creche? Como a creche não é obrigatória, o poder público tem o dever de oferecer, mas não tem o dever de atender a demanda. Então, no caso da creche, você não pode exigir a matrícula, não pode exigir a vaga. Mas na pré-escola, você já pode e pode exigir a pré-escola, a vaga na pré-escola, inclusive na escola mais próxima da sua moradia. Então, esse direito público é um direito que pode ser requerido, exigido por qualquer cidadão, por um grupo, por uma associação comunitária, por uma organização sindical, por entidade de classe e outra legalmente constituída, ou ainda pelo próprio Ministério Público, podendo qualquer um acionar o poder público, isto é, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, ou, se for o caso, até o juiz da comarca, para ter atendido a este direito. Então, qualquer cidadão, qualquer grupo, qualquer associação comunitária, qualquer entidade de classe ou outras entidades legalmente constituídas e o Ministério Público podem ser sujeitos numa ação requerendo a vaga em escola pública de ensino obrigatório, isto é, de 4 a 17 anos, porque estas são direito público subjetivo. Dando continuidade, podemos ainda falar sobre a questão do parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que o poder público, na sua esfera de competência federativa, isso é, a União vai fazer isso no âmbito federal, os estados vão fazer isso no âmbito regional, os municípios vão fazer isso no âmbito local. Cada ente da federação, no âmbito da respectiva área de competência ou esfera de competência, incluído aí o Distrito Federal, que fará isso na circunscrição do Distrito Federal, eles deverão, em primeiro lugar, fazer um recenseamento anual. O recenseamento anual das crianças e adolescentes em idade escolar, bem como dos jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Para que é feito esse recenseamento? Para que no ano subsequente o poder público possa provisionar a quantidade certa de vagas para cada ano do ensino fundamental e do ensino médio obrigatório. Hammurabi, e se o poder público não fizer esse recenseamento e no ano seguinte faltar vaga? Se ele não fizer, pode ter havido, cada caso é um caso, pode ter havido aí negligência por parte da autoridade competente em assegurar esse recenseamento. E se houver falta de vagas, poderá, mediante a devida apuração, essa autoridade, que geralmente é o secretário de Educação, estadual, distrital ou municipal, responder inclusive por crime de responsabilidade. Falaremos disso mais adiante. Então, primeiro faz o recenseamento, depois faz a chamada pública, que não tem nada a ver com aquela chamada de sala de aula. Eu já expliquei essa diferença dentro daquele estudo das dicas. Antes de você fazer esse curso, você estudou aquelas várias dicas
de LDB. E eu expliquei isso, que aquela chamada pública está prevista lá no artigo 13 da LDB. Enquanto essa chamada aqui, aquela chamada pública do professor na sala de aula, dos alunos, nominal, está prevista no artigo 13. Essa daqui, essa chamada não tem nada a ver com aquela chamada do professor Raimundo, nominal ao aluno na sala de aula. Não. Essa daqui tem a ver com a chamada para fazer a matrícula através dos veículos oficiais de comunicação, como o Diário Oficial e a imprensa oficial da União, do Estado ou do município, e através de outros veículos de comunicação e grande circulação, como jornais, rádio, site de internet, cartazes e outros, chamando a galera que foi recenseada para fazer a matrícula. E por último, zelar junto aos pais ou responsáveis pela matrícula à escola. Esse ou, como eu já frisei muitas vezes em dicas e aulas anteriores, ele pode ter um caráter aditivo ou alternativo. Isso depende da sua banca. Se a sua banca for muito clássica, muito tradicional e se prender muito à literalidade da norma, esse ou terá um caráter alternativo. Zela junto aos pais ou, se não tiver pais, eventuais responsáveis, um ou outro. Se a sua banca tiver um caráter mais teleológico, mais finalístico, mais interpretativo, esse ou, a despeito de ser ou, terá uma conotação aditiva. Zelar junto a pais e responsáveis não impede, zelar junto a pais não impede também de zelar junto a eventuais responsáveis, e o ou acaba tendo um caráter aditivo. Isso depende de como a sua banca se comporta em questões de prova. O parágrafo 2º nos ensina que em todas as esferas administrativas, em todas as esferas do poder público, seja ela federal, estadual, distrital ou municipal, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, isto é, a educação básica dos 4 aos 17 anos, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, temos que atender toda a demanda na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio até os 17 anos, para que, depois de atendida essa demanda, investirmos dinheiro na creche e investirmos dinheiro na educação superior. Dando continuidade, vamos à leitura do parágrafo 3º. Ensina o parágrafo 3º que qualquer das partes mencionadas no caput, na cabeça deste artigo. Que partes são essas? O cidadão, lembra? O grupo, a associação ou entidade de classe, o Ministério Público. Qualquer uma delas tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Isso é, qualquer uma dessas partes tem legitimidade para exigir o cumprimento da norma e a vaga na escola pública. Qualquer uma delas tem, e a ação, além de gratuita, é de rito sumário. Vale destacar que se cair assim em prova, como é uma prova na área de educação e não uma prova na área de direito, você vai responder assim e vai responder que é de rito sumário ou procedimento sumário. Mas essa ideia do rito ou procedimento sumário, ela já não é mais abarcada pelo novo Código de Processo Civil. O artigo 318 aboliu essa divisão de ritos e hoje a gente tem apenas o procedimento comum e o procedimento especial. Não vale a pena a gente aprofundar aqui porque não será uma prova dentro do Código de Processo Civil. Então essa ideia do rito sumário, que é o que eu estou destacando, o rito sumário ele não existe mais, mas ainda assim para fins de prova de LDB, você vai responder que a ação é de rito sumário. Hoje temos apenas a ideia do rito comum e do rito especial. Tá? Então, o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105, no seu artigo 18, diz que aplicam-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Então, em regra, ali seria o procedimento comum, de acordo com a redação do artigo 318 do Código de Processo Civil.
Ensina ainda o artigo 4º que, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, a autoridade, o secretário de educação estadual, distrital, municipal, foi negligente na condução do censo, ou foi negligente na hora de desenvolver políticas públicas que assegurassem vaga para todos os educandos naquela faixa do ensino obrigatório. A negligência dele poderá ser considerada crime. A título de ilustração, o crime pode ser um crime doloso ou ele pode ser um crime culposo. O crime doloso é aquele que é dotado do elemento volitivo, do elemento de vontade. Fulano mata Beltrano. Matou por quê? Por vingança, porque quis matar. Se matou por vingança, se matou porque quis, é doloso, porque continha ali o elemento volitivo, o elemento de vontade. Fulano matou Beltrano. Como? Num acidente de trânsito, dirigindo, seu carro aquaplanou, ele perdeu o controle e matou uma pessoa que estava na calçada. Ele não tinha intenção de matar. Então esse acidente foi um acidente culposo. Houve uma morte culposa aí. Uma morte sem intenção. O crime culposo, ele pode ser culposo por negligência, imprudência ou imperícia. No caso em tela do parágrafo 4º, só responderá por crime de responsabilidade se ele for culposo e por negligência. Veja que as hipóteses de crime culposo por imprudência ou por imperícia ou uma ação dolosa da autoridade competente de se negar, por exemplo, a produzir o censo, não são contempladas. Como assim, Hammurabi? Volta, vamos voltar. Olha aqui. Veja que tem que ser comprovada a negligência da autoridade competente para garantir que vai ser a autoridade imputada o crime de responsabilidade. Então, não basta que ela cometa o crime. Se ela cometeu o crime de não atender a demanda porque não quis fazer o censo, então foi doloso, tinha vontade de não atender talvez a demanda, ou pelo menos assumir o risco, sobre ela não cabe crime de responsabilidade. Não de acordo com a redação da LDB. Vai caber um outro crime, que aqui a gente não vai comentar, mas esse crime de responsabilidade não. E se for culposo por negligência, cabe crime de responsabilidade. Agora, se for culposo por imperícia, não produziu o censo da maneira correta, ou por imprudência, não atentou a alguns detalhes técnicos que deveria ter atentado, aí ele também não responde por crime de responsabilidade. Para responder por crime de responsabilidade, é fundamental que a negligência esteja presente. Então, esse crime de responsabilidade, você tem que entender isso para uma prova. Ele decorre da omissão, quando o sujeito causador do dano deixa de observar um dever ou de ter um cuidado. É um comportamento geralmente passivo, ele geralmente é omissivo, tá? Ao contrário do que ocorre na imprudência, onde você faz algo sem muita cautela ou sensatez, tá? Então a negligência se caracteriza, por exemplo, quando um motorista está trafegando com o seu carro e está com o pneu careca. Se ele, por exemplo, frear e não conseguir parar o carro e bater, ele estava sendo o quê? Negligente por não trocar os pneus do seu carro. Então, só responderá o administrador quando ele cometer o crime de maneira negligente. Se houver ali imprudência, imperícia ou o elemento volitivo do dolo, ele responderá por outros crimes, mas não necessariamente o crime de responsabilidade. Então, o crime de responsabilidade é uma ação ilícita cometida por um agente público que deixa de observar normas ou procedimentos que são fundamentais para realizar uma tarefa. Os mais famosos são os que estão prescritos na Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula
o respectivo processo de julgamento. Fica aí essa remissão a título de pesquisa para ampliar o seu conhecimento. Então, é fundamental que para que haja o crime de responsabilidade, haja a negligência por parte do agente. Se houver imperícia, se houver imprudência ou se houver dolo, não falaremos de crime de responsabilidade para fins de LDB. E por último, para garantir o cumprimento, nos ensina o parágrafo 5 do artigo 5º, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará o que, Hammurabi? Criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Que tipo de formas? Por exemplo, o acesso a uma determinada série ou ano do ensino fundamental e médio através de uma prova. Isso mesmo. O aluno nunca estudou, chega na escola com uma idade já mais avançada, mais de 6 anos de idade, mas já chega sabendo ler, escrever, embora não tenha um histórico escolar anterior, então ele faz uma prova para que ele possa ser enquadrado na série mais compatível com o seu estado de desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e psicomotor. Não apenas cognitivo. Outros fatores do desenvolvimento devem ser levados em consideração. Uma outra situação é do aluno transferido. Essa seria uma outra forma alternativa de acesso, porque uma vez transferido, dependendo de que sistema ele está vindo, ele poderá ser reclassificado para mais ou para menos dentro do nosso sistema, principalmente quando estivermos tratando de transferências vindas do exterior. Então, vale destacar uma última observação. Esse fato de prova para classificar ou transferência para classificar ou reclassificar, isso só vale na educação básica. Isso não vale para a educação superior, por mais que o jovem que esteja aparecendo ali para se submeter a esse procedimento seja um gênio. Por quê? Porque a educação superior tem como pressuposto o cumprimento da etapa anterior, que é a conclusão do ensino médio. Então, uma pessoa que nunca frequentou uma escola, que não tem um histórico escolar, mas que seja um verdadeiro gênio, ainda que ela tivesse condições cognitivas, afetivas, psicomotoras de entrar direto na universidade, se fosse o caso, é um caso extremamente excepcional, uma situação fictícia que eu estou criando aqui, ela não poderia fazê-lo, porque na educação superior existe o pré-requisito de ter completado a etapa anterior, que é o ensino médio. Mas, para a matrícula no ensino médio ou no ensino fundamental, não existe esse pré-requisito. Mediante um exame de avaliação, inclusive o Exame Nacional de Avaliação, é possível você conseguir a certificação até de todo o ensino médio. Até bem pouco tempo era possível. Não sei nem como é que está isso hoje, porque ora é, ora não é, ora pode, ora não pode, enfim. Mas até bem pouco tempo atrás, uma pessoa que simplesmente fazia o Enem conseguia, se tivesse a nota mínima, alcançar aí a certificação para o ensino médio. Então, através de prova ou transferência, é possível a classificação ou reclassificação em qualquer etapa, ano ou fase do ensino fundamental ou médio. É disso que fala o parágrafo 5º. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.